Bom, pessoal, continuando com o mesmo exercício que a gente estava resolvendo antes, vamos resolver ele agora da segunda forma que a gente tem para poder determinar o momento de inércia de um elemento em relação a algum eixo pré-estipulado. Então, a gente vai utilizar agora o teorema dos eixos paralelos. Então, se antes, nas integrais, o que importavam eram as coordenadas que definiam o elemento, o que importa agora são as dimensões do próprio elemento, são as distâncias. Então, antes de mais nada, eu vou transformar essas coordenadas em cotas. Então, eu tenho aqui esta cota de 10 até 12, fico com uma cota de 2 centímetros, e essa cota de 5 até 15, uma cota de 10 centímetros. São essas informações que eu vou utilizar. Outra coisa é que, para a gente utilizar o teorema dos eixos paralelos, o que a gente faz? A gente determina o momento de inércia do elemento em relação ao centroide dele mesmo e depois faz uma transferência de coordenadas. A gente transporta a coordenada do centroide para outra coordenada que a gente deseja saber o momento de inércia. Então, quando a gente fala de um retângulo, é um elemento com dupla simetria. Então a gente vai ter uma simetria aqui, tanto paralela a x, quanto paralela a y. Esse ponto de encontro aqui no meio, que divide as simetrias do elemento, vai ser o centroide. Quando não houver essa simetria, a gente precisa proceder ao cálculo dessas coordenadas. Mas aqui a gente sabe que fica bem no meio do elemento. Então aqui, este eixo aqui, eu vou chamar de x', e esse eixo aqui eu vou chamar de y'. Então são os eixos com a sua origem posicionada no centroide do elemento. Muito bem. Então, para poder determinar utilizar o teorema dos eixos paralelos, eu começo calculando o momento de inércia do elemento em relação a um eixo posicionado no seu centroide. Então, no caso, vamos partir primeiro do eixo x'. Então, a fórmula, a equação que nos dá o momento de inércia de um retângulo em relação ao x, em relação ao eixo x locado no centroide, é b vezes h ao cubo sobre 12. Então a gente precisa saber o que significa o b e o que significa o h. O b é a base do retângulo, é esta dimensão aqui. E o h é a altura do retângulo. Neste caso aqui, igual a 2. Então a gente substitui esses valores ali. b 10 vezes 2 ao cubo sobre 12. Então vamos lá. Fazer o cálculo aí. Então, 2 ao cubo vezes 10 dividido por 12. Então, aqui fica com 6,666. De novo, então, arredondando essa dízima periódica, o 6 vira 7. Muito bem, aqui a gente já tem o momento de inércia em relação ao centroide. O que a gente precisa fazer? A gente precisa transferir este eixo daqui para cá. Então, qual é a equação que nos dá o momento de inércia pela transferência de eixos? Então, no caso de x, vai ser igual a o momento de inércia em relação ao centroide do elemento, então o x', que a gente acabou de calcular, mais dy ao quadrado vezes a área. Essa área aqui é a área do retângulo, fácil de calcular nessa situação, e o dy é a distância entre o eixo x, que está no centroide do elemento, e o eixo x ao redor do qual a gente quer calcular o momento de inércia final. Por que ele se chama dy?
porque é uma medida de distância vertical. Então, vai ser essa distância aqui. Então, dy. Nesse caso aqui, dy vai ter um valor de 10 mais a distância da base desse retângulo até o seu centroide. Como se trata de um retângulo, a gente sabe que está no meio, 2 dividido por 2, 1. Então, essa distância aqui é igual a 11 centímetros. Muito bem. Então, basta que a gente substitua esses valores ali. Aqui vai ficar igual a 6,6667 mais 11 ao quadrado vezes a área do retângulo, 2 vezes 10, 20. E aqui agora, se a gente tiver feito todo o processo corretamente, a gente vai chegar com esse cálculo exatamente nesse mesmo valor que a gente tinha determinado utilizando a definição pela integral. Então, são duas formas diferentes de calcular a mesma coisa. Então, vamos lá. 11 ao quadrado vezes 20 mais 6,6667. 2.426,6667. Exatamente o valor que a gente sabia que deveria encontrar. 24, 26,6667 centímetros a quarta. Muito bem. Agora a gente repete o processo para poder determinar o momento de inércia em relação ao eixo Y. De forma análoga, queremos determinar primeiro o momento de inércia em relação a y no centroide do elemento. Então, o momento de inércia em relação ao y igual a b ao cubo vezes h sobre 12. Essa equação, ela vem justamente fazendo a integral de um retângulo qualquer, usando b e h como dimensões, quando o centroide está posicionado ali no meio. Então aqui, como a gente já tinha deduzido essa fórmula, a gente simplesmente aplica ela novamente. Se for interessante, a gente pode fazer um vídeo fazendo essa integral, fazendo essa dedução aí também. Então, vamos substituir os valores. O b, qual é o valor de b? b não muda, o b continua sendo 10. O h também não mudou, o h continua sendo 2. Dividido por 12, isso aqui vai ser igual a, então, 10 ao cubo vezes 2 dividido por 12. 166,6667 centímetros a quarta. Muito bem. Tendo feito isso, o que a gente precisa fazer agora é a transferência do eixo y, linha, que está no centroide do elemento, para o eixo y final, que é o que a gente realmente quer saber, que é este eixo aqui. Então, y é igual a momento de inércia em relação ao y, posicionado no centroide, mais dx ao quadrado vezes a área. A área se calcula da mesma forma que anteriormente. A grande diferença aqui está no dx. O dx agora é uma distância horizontal, uma distância que pode se medir num eixo x. Essa distância ela vai deste eixo até este eixo aqui. São os eixos que a gente está fazendo o transporte de coordenadas. Então, daqui até aqui, a gente tem 5 centímetros. Como o centroide do retângulo fica no meio,
e o retângulo tem base de 10, a gente sabe que a gente vai precisar avançar mais 5 aqui dentro para poder chegar no centroide. Então essa distância dx vai ser igual a 10 centímetros. Então, fazemos a substituição ali. Calculando o resultado final, 10 ao quadrado vezes 20 mais 166,6667. E nós vamos chegar em 2166,6667. Aqui uma questão de arredondamento, por isso é importante usar várias casas decimais, para que o arredondamento não influencie de forma significativa o resultado. Então veja que mesmo usando 4 casas decimais, a gente teve uma pequenina diferença ali.